Boa noite, a Simone Coutre, querida Simone, a primeiríssima pessoa a chegar aqui, minha irmã amada Simone. Tudo bom, se Clara Chama, Senhor Ronei, é isso que é o nome aqui? Boa noite, queridos. Espaço Criar, Pati, Kika Moreno. Ó, o nosso convidado aqui, o Frois, chegando aí já. Paulinha Passos. Ô, Paulinha, você aí, querida. Que honra. Estela aqui, Caru chegando. Boa noite, Ronei. Ai, ó, o chefe Cruz aí, ó. Seja bem-vindo, querido Perobelli. Ô, Perobelli, meu irmão amado, seja bem-vindo. Tudo bem, sim, graças a Deus. Que alegria ter você aqui, viu, Simone? Cristiane Souza, Eli Godoy, seja bem-vinda, Marcinha. A Patisberg, é isso? Boa noite a todos aí. Jaqueline, Andréia chegando. Poxa, que turma bacana, hein? Thelma Almeida, olha só, a Thelma Almeida é a nossa coordenadora de constelação familiar lá do Cura-te. A Márcia. E aí, Marcinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a todos, viu? Thelminha, seja bem-vinda. Tia Neuza, querida tia Neuza. Que pessoas maravilhosas nós temos aqui, hein? Tabata chegando, Ana Paula... Como é que é? Varros, Isovarro, eu não consigo compreender. Sejam todos bem-vindos, Nath! E aí, Natália Petroni? Que legal você aí, hein? Ai, que bacana! Pois é, pessoal, uma honra muito grande nós estarmos aqui juntos, hoje falando sobre constelação familiar com um convidado super especial aqui na nossa escola, na EDEC, que é o Frois. É um cara que eu tenho assim muito respeito pelo trabalho dele, por toda a entrega dele em prol a essa missão, né? Júlia Rangel, você tá aí, querida Júlia Rangel? Hello, seja bem-vinda, hein? Ah, Patrícia, e aí, Pati? Claudinha Ávila, ah, que bacana. Cadê o Frois? Cadê o Frois? Manda aí o sinal aí, Frois. Manda o sinal de fumaça aqui para eu dar um clique aqui para você entrar junto com a gente aqui para eu falar de você, meu querido. Carol Graber. Boa noite, Carolzinha, querida. É isso aí. Ai, quantas pessoas boas, hein? Cadê o Frois? Chega aí, meu velho. Dê um sinal de fumaça aí que eu dou um aceite aqui em você aqui. Denise... Sejam bem-vindos aqui, ó. Quatro tempos, cadê o Frois? Ver solicitação. Acho que não, hein? Cadê? Ver solicitação. Cadê? Entrar ao vivo com Denise? Não. Cadê, Frois? Eu não tô vendo o seu chamado aqui, meu querido. Manda um oi aí, rapaz. Que eu ainda não... Frois. Aê, rapaz. Frois. Muito bem. Enviei, eu aceitei aqui. Você deve estar chegando. Ué, eu dei um aceite aqui, Frois, mas não sei o que aconteceu, cara. Manda de novo aí. Manda de novo que eu te aceito aqui mais uma vez aqui. Eu dei o aceite, mas você não entrou. O que será que aconteceu? Manda de novo. Só um minutinho aí, galera, que o nosso convidado tá chegando aí. E ele já tinha cantado a bola. Às vezes clica lá e não entra. Cadê, velho? Cadê você, Frois? Venha, meu rei. Venha, meu rei. Cadê? Bom, não chegou aqui ainda não, Frois. Tô te aguardando aí, meu querido. Opa, não está conseguindo. Frois não está conseguindo participar.
Foi a mensagem que chegou aqui. Só um minutinho, pessoal. Nosso convidado está chegando aí. Ele tem que solicitar. Mandei para você. Agora, opa, vamos lá. Não. Cris Quatro Tempos. Acho que é a Cris que vai entrar aqui, então é isso? Deu aceite aqui. Ah, como é que eu mando para você? Fixar comentário. Entrar ao vivo com o Frois. Mandei para você aí, Frois. Mandei o sinal para você agora aí. Você deve ter o aceite agora aí. Aê? Bom, Opa! até que enfim, Até que enfim! até que enfim estamos juntos. Tudo bem, Tudo Ronaldo? bem, Boa noite. Frois? Como é que tá, Uma boa querido? noite para você, uma boa noite para todos aí. Demorou um Ah, pouquinho para entrar, mas estamos juntos. Isso que é o mais importante. que legal. Muito bem. Gente, olha, eu estou muito feliz, muito honrado mesmo. Para mim é um dia muito especial estar recebendo o Frois aqui na IDEC. Eu tenho muita admiração pelo trabalho do Frois, viu, gente? Indico desde já que você siga este homem no YouTube. Ele tem um canal assim riquíssimo falando de constelação familiar. Aí tem mais de 45 mil inscritos lá, não é isso, Frois? Mais de 45 mil hoje, já mais de 40. É, exato. Tem 45 mil inscritos no canal dele. Ele divulga um material assim riquíssimo sobre constelação familiar. E o que mais me chama a atenção no Frois é o amor, é o carinho que ele tem por este assunto, né? A maneira como ele aborda o tema constelação familiar é de uma delicadeza, é de um respeito, é de um amor, é de um carinho para com o ser humano, é de um amor para com essa filosofia, no meu entendimento, honrando muito aquilo que Bert Helling deixou. Então, por isso, o Frois, eu aqui, o Ronaldo Acamini, representando aqui a Escola EDEC, representando os meus amigos lá, meus irmãos de caminhadas espirituais lá do Curat, é uma casa de espiritualidade da qual eu dirijo, e o pessoal que me segue aí no meu Instagram, que está acompanhando a gente. Eu me sinto muito feliz e honrado poder receber uma pessoa como você, viu, o Frois. Muito respeito, muita Obrigado. gratidão, cara. Obrigado, obrigado. Fico feliz de estar aqui também. Tem alguns alunos que estão entrando aí, né? Alguns alunos nossos, das nossas formações, estão acabando de entrar Ah, eu aí. tô vendo aqui, Um ó, acho que é abraço Paty para Moraes eles falando, também. falando Que referência em bom. constelação, o Frois é uma amorosidade fantástica. Não, é realmente, cara. Eu fico muito, muito, muito feliz e honrado. A IDEC, em nome de todos aí, a gente fica muito honrado. E aí, Frois, me conta aí, meu irmão, como é que você chegou na constelação? Como é que você foi parar nisso aí? E você, Então, acho que você dedica a sua vida a isso, não sei, mas... o meu, eu dedico minha vida ao crescimento e ao desenvolvimento do ser humano. Eu acho que assim, eu amo esse trabalho, é a minha paixão, né? Uhum. Acho que é por isso que todo mundo consegue enxergar esse amor. Eu amo demais esse trabalho. Mas eu venho de uma história, Ronaldo, que é uma história bem complicadinha, assim, né? Eu passei por extremas dificuldades com meu pai e com a minha mãe. Meu pai bebia demais, minha mãe bebia demais. A gente tinha uma história muito confusa, muito É complicada. mesmo? Eu fui aquele cara que precisou ir para o lixão para pegar coisa para comer quando era molequinho, entende? Então Uhum. eu começo a minha vida dentro do lixão, pegando coisa e disputando vida mesmo dentro do lixão. E aí precisei fazer muitas coisas para poder sobreviver ali. Só que eu fui, a vida foi seguindo e eu fui conquistando uma série de coisas. E eu acho que assim, meu caminho me leva para trabalhar dentro da engenharia e eu consegui entrar na engenharia. Tem toda uma história por trás. Quem já me conhece sabe dessa história. Só que eu acho que tudo começou. Hoje eu enxergo, acho que tudo começou quando eu fui para o quartel. No quartel, pela primeira vez, eu me senti fazendo parte desse mundo. Eu precisei É. colocar um uniforme para saber que eu era igual a todo mundo. Foi quando eu comecei a ter uma referência de igualdade. Mas eu saí de lá e fui trabalhar na engenharia, fiz muita coisa na engenharia, na parte de projeto, né? Trabalhei com muita coisa. Só que aí eu passei por um processo muito intenso, um processo pessoal muito intenso.
comigo, com a minha filha mais velha, com a minha esposa. E aí isso me levou a uma decisão, a uma escolha de trabalhar com pessoas. Então eu acabei saindo da engenharia, saindo de tudo aquilo que eu fazia. Nessa época, quando eu fui deixando de fazer as coisas, cara, eu tinha sido capa da Gazeta Mercantil, cheguei a ser capa da Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil era uma coisa gigante numa época. 11 vezes eu fui capa da Gazeta Mercantil, falando sobre o Caramba. mercado. Depois, pequenas empresas, grandes negócios, valor econômico, um monte de televisão, porque eu trabalhava com meio ambiente e a área ambiental. E eu estava ali na ponta, dando consultoria para o próprio Ministério do Meio Ambiente. Só que eu não estava feliz, Ronaldo. Não estava feliz. Por mais que eu fizesse, não me via feliz. Né? Uhum. Você tinha E sucesso, eu acho, mas tinha sucesso profissional, mas não era feliz. pois é, eu acho, é aí que está. Eu acho que o sucesso é uma medida muito particular. Né? Porque parece assim, as pessoas ligam sucesso com dinheiro, ligam abundância com dinheiro, ligam prosperidade com dinheiro, e não é. Uhum. Abundância é você ter possibilidades de ter e fazer as coisas que você gosta. Prosperidade é ter condições de, né? Saber que você tem condições de. Então, não adiantava nada, aquilo não me deixava feliz. É o que eu falo, não fazer meu coração cantar. Sabe aquela coisa de fazer o coração cantar? Uhum. E aí teve um determinado momento que eu estava dentro de um lixão, uma mulher começa a contar a história dela. E aí imagina, eu estava com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará, estava com o vice-governador do Estado do Ceará, a mulher do governador, aquele monte de gente, e eu era o consultor de São Paulo. Pô, o consultor de São Paulo chegou, tal. Porque é aquela coisa, né? Você é o consultor, você é o cara. E aí, de repente, eu simplesmente explodi, eu comecei a chorar e eu entrei num processo, foi um processo muito duro, porque eu voltei às minhas raízes ali naquela história. E aí eu saí, fui procurar. Aí eles assim, sem entender nada, ficaram olhando para mim, né? Não, porque isso foi, você foi num lixão e lembrou da sua infância. Eu fui para prestar uma consultoria. Eu fui Sim. para prestar uma consultoria para um grande empresário do Ceará, e lá estavam todas as grandes autoridades do Estado, estavam lá me esperando, porque eu era o consultor da área ambiental. E aí, naquele momento, eu simplesmente, assim, eu surtei. É Eu mesmo. surtei, comecei a chorar e me levaram pro hotel. Imaginei eu entrando no hotel assim. E, e ninguém entendia nada. E aí as pessoas assim. E aí o cara, não, mano, põe no quarto, deixa ele descansar. Ele descansa um pouquinho, daqui a pouco ele está bem. Então. E aí eu voltei para São Paulo e comecei a fazer terapia. E eu entendi que era aquilo que fazia meu coração cantar. Eu achei aquele trabalho tão bonito. Eu falei, eu preciso estudar isso daqui. Ah, E mas aí aí eu você se deparou com comecei. a constelação nisso. Não, eu comecei a estudar e aí logo na sequência veio alguém disse assim, ó, tá chegando um negócio novo aí em termos de Ah, terapia aqui, vai lá entendi. ver. E cara, e aí eu fui só para assistir uma sessão e na verdade acabei fazendo a minha constelação. E ali aconteceram coisas e pessoas falaram coisas que eram muito íntimas e que frases que minha mãe dizia uma vida inteira e eu não sabia como é que podia aquilo. Como é que alguém que não me conhecia, eu estava numa cidade diferente, distante da minha, como é que alguém podia dizer coisas que minha mãe dizia, minha mãe disse? Como é que aquele homem que era o constelador, ele sabia que existiam outros irmãos na minha vida? Na minha história, Ronaldo, você entender, nós somos 6 irmãos biológicos. E lá é assim, um morre, um vive, um morre, um vive, um morre, um vive, sabe? Nossa. Então, assim, o primeiro sempre morre. O primeiro morre, o que vem depois sobrevive. Quando eu digo de sobreviver, é porque passa por uma situação de quase morte e aí consegue seguir em frente. Né? E isso me dava uma dimensão de espiritualidade diferente, me dava uma dimensão de vivência diferente. Imagina um cara que vem da área de exatas, começa a se deparar com tudo isso, aí eu falo assim, ah, não, isso aqui é muito louco, eu preciso entender isso, né?
Porque como é que esse homem descobre que eu tenho esses irmãos e tal? E muitas coisas se transformaram na minha vida a partir dali. E aí vem a minha gratidão pelas constelações, minha gratidão por todo esse processo. Agora eu preciso estudar isso, né? Tem que entender. Eu Claro. preciso entender como é que isso aqui funciona. E aí eu fui estudar e foi assim que eu cheguei. Eu cheguei num processo de muito crescimento, de ressignificar minha dor, de ressignificar minha história, de me compreender como ser humano, como filho, entender meu lugar, porque eu sou o segundo nessa cadeia de filhos e eu sempre levei a pecha do mais velho. Você é o mais velho ou é o mais novo? Eu sou mais velho. Você é o mais velho? Mais velho. Então, o mais velho, cara, porque tem uma coisa no mais velho que é assim, você tem que ser o exemplo. Não sei se você ouviu isso. Não, Oh, você é o mais velho, pô, você precisa é. ser o exemplo. Você fala, porra, exemplo de quê? Do que eu tenho que ser exemplo? Né? Você nem sabe do que você tem que ser o exemplo, mas você tem que ser o exemplo. Você tem que ser... Então, é umas coisas assim que pesavam muito nas minhas costas. E naquele dia, o constelador vira para mim e fala assim: mas você não é o mais velho. Tem um que veio antes de você. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim: Que então, alívio. esse é um problema. Aí, olha o que eu penso nessa hora. Eu falo assim: esse é um problema do Ronaldo. O Ronaldo que se vire, porque ele é o mais velho de verdade. Eu sou o segundo mais velho. Então, assim, traz uma leveza. Tem uma coisa, Ronaldo, que é a Harvard Business School escreveu, tem um trabalho na Harvard Business School falando sobre o mais velho, principalmente nas sociedades latino-americanas. O peso que o mais velho carrega. E naquele dia eu tirei esse peso das minhas costas. Só isso já valeu tudo. Eu já saí de lá levinho. Sabe? Que delícia. Então ali tudo mudava. Então foi esse o meu caminho com as Então, constelações. ô Frois, e hoje você é um instrutor de constelação familiar, você forma pessoas, dá treinamentos, é um terapeuta muito competente. E aí tem pessoas aqui que já têm uma vivência, que conhecem a constelação familiar, o que seja isso. Tem pessoas que não. Então, até em respeito aí, e o nosso objetivo aqui é divulgar a constelação, né? Essa sabedoria tão rica, essa filosofia de vida. É, 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 o que é a constelação, na sua visão? E o que Então, ela pode ajudar as pessoas no seu momento de vida? Porque eu lido com muitas pessoas e eu vejo que as relações familiares são, né, uma questão para a maioria das pessoas, né? Então, constelação familiar, a gente remete, né, às nossas raízes familiares e etc. Bom, mas na sua concepção, você como um instrutor, você como um professor, um homem que vive essa filosofia na sua vida, explica para nós, principalmente para essas pessoas que de repente não tem muita vivência, ainda não teve muito contato com a constelação. O que é a constelação familiar e o que ela pode ajudar as pessoas? uma das coisas que eu venho trabalhando muito, Ronaldo, é desmistificar, poder desmistificar as constelações. Tirar uma visão mística ou mítica, mitológica, sei lá o quê, das constelações, para que as pessoas possam olhar para ela como ela é. Ela é um grande, mas um grande instrumento gerador de possibilidades. É isso que ela é. Como a terapia é um grande instrumento que gera possibilidades, que cria possibilidades para a gente. Pelo próprio Bert Hellinger, ela não é considerada como um método psicoterapêutico, mas ela é uma abordagem que nos oferece possibilidades de reconhecimento profundo. E eu acho que isso é o mais importante dentro do nosso processo. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: não basta ter vontade e necessidade. Vontade e necessidade, eles não criam necessariamente a condição da mudança. Uma pessoa diz, eu quero mudar e eu preciso mudar. E a pergunta que vem é, então por que você não muda? Se você quer tanto mudar, se você precisa tanto mudar, por que você não muda? A pessoa vai dizer para você, não sei, eu não sei. Né? E eu vivi isso dentro do processo terapêutico. Então, o que as constelações nos oferecem? Elas nos oferecem um passo que é um passo anterior a tudo isso.
Então, ela serve como um instrumento, como esse instrumento de reconhecimento profundo. Porque para que a mudança ocorra, para que ela exista de verdade, você precisa, num primeiro momento, o reconhecimento. Né? Então, eu sempre faço isso para as pessoas dentro das lives, dentro dos lugares onde eu vou. Eu digo, ó, quando é que você pode mudar um objeto de lugar? E eu vou falar para as pessoas que as duas primeiras respostas que ela tem, elas já não são válidas. A pessoa diz, mas você está querendo adivinhar? Porque a pessoa fala, eu posso mudar um objeto de lugar quando eu quiser. Isso tem a ver com vontade. Aí você fala, não, não tem a ver com vontade. Quando eu precisar. Não tem a ver com a sua necessidade, mas tem a ver com reconhecimento. Só quando esse objeto existe para você, você pode mudá-lo de lugar. Só quando algo existe para a gente é que a gente pode exercer a nossa vontade e a nossa necessidade. Então, as constelações são consideradas um grande instrumento de reconhecimento profundo. E elas precisam ser vistas sempre como um meio e não um fim. Nosso trabalho, o meu, o seu, todos nós que atuamos com terapia, com espiritualidade, com crescimento, nós entendemos que todos os elementos devem nos servir como meio e não como fim. Porque quando a gente começa a entender isso como um fim, aí a gente começa a se apegar em algo e o apego nunca vai ser adequado, nunca vai ser bom. Então a gente começa com ideias do tipo defender ardorosamente uma coisa e etc. Isso não é bom também. E as constelações elas começaram antes do próprio Bert Hellinger. E o Bert Hellinger desenvolveu isso como ninguém, né? Porque ele já vinha de uma jornada, que era uma jornada linda, que era uma jornada pessoal, onde ele já havia compreendido muitas coisas sobre ele, sobre o mundo, e por essa compreensão, ele decidiu sair daquele caminho que ele seguia, que era um caminho religioso. Agora eu sei lá, com 55 anos, cara, é minha idade, a idade que eu tenho hoje. Eu vou trabalhar, vou fazer alguma outra coisa diferente. E ele foi trabalhar com grupos e etc., até que as constelações surgiram na vida dele. Porque as constelações nascem com a terapia sistêmica. E essas três leis que a gente conhece, essas três leis são contidas dentro da teoria geral dos sistemas do Ludwig von Bertalanffy, que começa um trabalho na década de 20. Então o Bert Hellinger ele traz isso tudo para o relacionamento. E isso é o mais bonito. E aí ele começa a desenvolver, aí ele vai trazendo elementos que são de uma visão muito, muito particular, de uma visão muito própria dele mesmo. Ele vai colocando dentro das constelações e elas chegam onde chegaram, conforme a gente as conhece hoje. Mas elas incluem inúmeras abordagens, inúmeras abordagens. Elas incluem toda uma base da terapia sistêmica, que inclui ali o tripé da terapia sistêmica, que é a teoria da comunicação, a teoria geral dos sistemas, e a teoria do duplo vínculo, duplo laço, do Gregory Bateson, englobam, então, a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. E ele junta mais um monte de coisas que ele tinha vivido, PNL, o trabalho do Milton Erickson, do Moreno. Então, ele foi Moreno, que é psicodrama, ele foi jogando com um monte de elementos, e isso proporciona para a gente a possibilidade de começar a aprender sobre uma abordagem que inclui tantas outras abordagens que é a constelação. A constelação é isso, ela é um instrumento. Então, agora, você falou uma coisa assim que eu vi o pessoal comentando assim, é realmente muito profundo, a constelação como um meio, como um instrumento de reconhecimento. Onde a pessoa ela vai reconhecer dentro do processo, da dinâmica ali da constelação, ela vai reconhecer a si mesmo dentro de um sistema familiar, dentro de um processo, né, através de uma metodologia, né, que a constelação nos traz. E ela é baseada nessas três leis aí que você falou, as leis são as leis sistêmicas, leis da vida. Você podia falar um pouquinho para nós dessas leis aí da constelação? Lógico que pode. É o seguinte, eu gosto sempre de pensar de uma forma bem simples. Eu falo isso para os alunos, né? A gente debate muito isso.
Quanto mais simples for, melhor para a gente. Então, vamos voltar para aquela aulinha de conjuntos lá que a gente teve na escola. O que é um conjunto? Um conjunto é algo que engloba vários elementos. E quando um conjunto existe? Quando existem elementos. Então, a primeira lei fala de pertencimento. Se não tiver elementos, não tem sistema. E é aí essas 3 leis sistêmicas, porque estão ligadas aos sistemas. Então, de uma forma bem rápida, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma inter e intradependente na busca de um objetivo comum. Seja esse objetivo conhecido ou não, em sinergia. Aí o cara fala, pô, cara, eu não entendi nada. Isso aqui é que nem motor de carro. Toda e qualquer pecinha tem uma função ali dentro, ela é necessária, ela tem uma função. E se ela não existir, o motor não funciona. E mesmo que a peça nem saiba qual é a sua função, ela tem uma função importante dentro da mecânica, daquele motor. Assim funciona um sistema. Então, para que um sistema exista, você precisa de elementos. Então, a primeira lei fala de pertencimento. Se a gente tirar qualquer elemento de dentro de um sistema, o sistema já vai funcionar de forma capenga. Ele já não vai funcionar do jeito que ele poderia. Vai dar ruim, vai dar problema. Essa é que é a verdade. Então, tem alguma coisa que vai começar a falhar a partir dali. Assim, são os sistemas nos quais a gente está envolvido. O homem, por natureza, ele é um sistema, considerado um sistema aberto. E ele participa de outros sistemas. Então, são sistemas e subsistemas. E a primeira lei fala de pertencimento. A segunda lei... Então, a família, falando assim, a família é como um sistema, porque ela tem os elementos que compõem aquela família e um depende do outro para o seu funcionamento pleno ali, né? Harmônico. Exatamente. Então, é a ideia que eu te falei de conjunto. Cada um no seu lugar, funcionando, tem uma funcionalidade, busca um objetivo que a gente nem sabe qual que é. Uhum. E aí, espiritualmente falando, normalmente o objetivo tem a ver com algo ligado à própria família, algo ligado a uma história. Cada tradição vai chamar de um jeito, cada tradição vai trazer de um jeito, mas está ali. Então, a pessoa pertence àquele sistema. E esse é o nosso sistema de origem, o nosso primeiro sistema, né? O sistema onde a gente acaba nascendo. Mas a gente está contido em a gente é subsistema de outros sistemas, né? Mas a gente pertence a uma família. E aí, depois tem uma segunda lei que determina a nossa chegada, ou seja, a ordem dentro do sistema é importante também. Então, é como um relógio onde cada engrenagem faz diferença dentro do próprio, daquele próprio sistema. Assim nós, dentro da nossa família. Cada um tem uma posição. E cada posição tem um nível de importância para o bom funcionamento deste sistema. Então, a família é o primeiro sistema. E depois a gente vai para uma terceira ordem, que é o equilíbrio. Porque todo sistema vai se deteriorizar. Todo sistema vai, de alguma maneira, vai chegar num determinado momento em que ele vai perder força, ou ele vai se desgastar, alguma coisa vai acontecer, e o próprio sistema reage, e ele tende a se reorganizar de novo. Dentro de todos os sistemas, Ronaldo, tem 2 forças agindo, sempre. Entropia e sintropia. Uma tende a organizar o sistema, e a outra tende a desorganizar o sistema. E quando a gente fala que tem de organizar o sistema, isso cria um movimento que nós chamamos de homeostase. E homeostase, então, é a busca pelo equilíbrio. Esse movimento da homeostase é a busca pelo equilíbrio. Equilibrar o sistema novamente. Então, a segunda lei fala de ordem e hierarquia, que é a ordem de chegada e o lugar da pessoa. E a terceira lei fala de equilíbrio, que é a maneira como o sistema vai se adequando e vai se equilibrando. Então, essas são as 3 leis. E a constelação ajuda a pessoa ela se compreender no meio
desse organismo com pertencimento, com equilíbrio, dentro da hierarquia. Então, ela vai Exato. ajudando a pessoa a se posicionar no meio dessa estrutura sistêmica. Ajuda a gente a encontrar primeiro o nosso lugar, né? Isso é magnífico. Então, ela possibilita várias coisas. Possibilita você a encontrar o seu... primeiro, reconhecer que você é parte de algo já é fundamental. Então, só quando você consegue reconhecer que você já é parte de um sistema, já é magnífico, né? Saber que você é parte de um sistema já vale muito a pena. Saber que dentro desse sistema que você é parte, você tem um lugar, isso também é fantástico. Porque são grandes dores que nós, como seres humanos, temos. Né? Aí uma outra coisa que é fundamental é entender que, uma vez que eu tenha meu lugar, eu tenho prerrogativas, ou seja, eu tenho direito, tenho deveres, isso também vai ser maravilhoso. Então, eu vou conseguir entender qual é a minha função dentro desse processo. Então, isso vai ajudar a equilibrar as coisas também. Então, o trabalho com o sistema, a terapia sistêmica, e principalmente as constelações como um grande instrumento, ela nos possibilita trabalhar inúmeros processos de dor que nós temos, alguns reconhecidos ou não, de uma forma muito profunda, com resultados assim fantásticos e exponenciais. Porque nós precisamos levar em consideração que o fato dela ser uma terapia sistêmica, ou fazer parte de um conjunto de terapias sistêmicas, embora ela não seja considerada como a terapia em si, mas ela é esse elemento de reconhecimento sistêmico que eu te falo, ela vai nos ajudar, então, a identificar todas essas coisas e trabalhar tudo isso. E tudo é sistêmico, de uma certa maneira, tudo é sistêmico. Então, Freud, você usou uma palavra aí que, quando eu comecei a estudar constelação, isso aí para mim foi assim, um grande ensinamento, e ter essa percepção que eu vejo que isso não é claro para a maioria das pessoas, a questão da função dentro dos sistemas. Então, dentro do sistema familiar, então muitas pessoas decidem um dia casar, decidem um dia constituir família, ter filhos, mas elas não têm a compreensão de qual é a sua função dentro desse sistema. Então, às vezes, o sujeito casou, mas ele não tem a mínima noção de qual é a função dele dentro daquilo. Então, tem famílias que a mãe faz papel de irmã, a esposa papel de irmão, de filha, é aquela confusão toda, onde pai não é pai, mãe não é mãe, filho não é filho. Você poderia... Primeiro, não sei se de repente eu não estou correto, mas não sei qual é a sua percepção diante desse tema. Não, E se tranquilo. for, Acho qual é que a função? tranquilo. Eu acho muito interessante essa coisa. Qual é a função do pai? Qual é a função da mãe? Qual é a função do filho? Qual é a função do homem, da mulher? Essas coisas, eu acho fascinante esse assunto. Se você pudesse nos instruir, você como Tranquilo. mestre no assunto. Eu acho fascinante também. O trabalho com sistemas nos oferece a possibilidade de compreender essas coisas sob um aspecto maior. Essa coisa de que existem sistemas e subsistemas, ela acaba sendo fundamental para a gente entender algo agora. Fundamental importância. Veja, eu sou um sistema aberto. Eu, Freud, sou um homem, um sistema aberto. E um sistema aberto, a definição de um sistema aberto é que ele sofre influências internas e externas também. E ele sofre essas influências externas vêm a partir dos relacionamentos. Mas veja só, enquanto homem eu participo de um sistema, que é o meu sistema familiar. Então eu tenho meu pai e tenho minha mãe. Nesse sistema familiar, eu tenho um lugar que é garantido. Qual é o meu lugar? Eu sou, e não é qualquer lugar, eu sou o segundo filho. Eu não sou mais velho, eu sou o segundo mais velho. Porque o que veio na minha frente, certamente que tem muito mais direitos do que eu, mas também tem mais deveres. Aqui nós começamos falando aqui hoje, carrega um peso enorme. Ser o filho mais velho é legal.
É legal porque você vai receber muito mais. Essa ideia de receber muito mais, logo no início eu falava, recebe, todo mundo recebe igual. Não, mas recebe mais mesmo. Você recebe comida há mais tempo que os seus irmãos mais novos, dos seus pais. Você recebeu carinho mais tempo do que os seus irmãos. Você recebeu porrada mais tempo do que os seus irmãos receberam também. Bronca, tudo foi. Né? Então, a gente tem um lugar, esse lugar nos dá direitos, dá deveres e etc. Só que aí, olha que interessante. Aí a gente vai se relacionar com alguém. Eu vou me relacionar com uma mulher, no meu caso, eu sou casado com uma mulher, podia ser casado com um homem, não é? Mas eu sou casado com uma mulher, e a gente resolveu que a gente teria um filho. E aí o que acontece aqui? Aqui, neste sistema, que é o sistema de relacionamento de casal, eu assumo um lugar, e, portanto, esse lugar tem direitos e deveres relacionados a esse lugar. E dentro desse lugar, eu vou exercer uma determinada função. Então, seu lugar sempre determina a sua função. Seu lugar na sua família determina uma função dentro da família. E tem uma coisa que é muito interessante, não é? No meu relacionamento de casal, eu assumo uma função de marido. Aqui é a função de marido, e quando tenho filho, eu assumo uma função de pai também. Mas eu não deixei de ser filho. Então, aqui na minha casa, nas minhas coisas, eu posso falar muitas coisas. Mas quando eu vou ali como filho, eu já não consigo me portar da mesma maneira que eu me porto aqui. Por quê? Porque identidade e função é diferente. Então, quando eu chego lá, se eu for falar grosso lá, meu pai falou assim, menino, coloque-se no seu lugar. Ele me lembra que meu lugar é como um lugar de menino. O meu lugar é um lugar diferente. E, às vezes, eles até vão dizer assim para a gente, se você quiser falar grosso, vai falar na tua casa. Aqui não. Aqui é minha casa. Então, entende que essas coisas, elas são extremamente interessantes. E lógico e óbvio que aquilo que você falou, que você vê a confusão que causa, quantas vezes uma mãe se comporta como amiga da filha, ou seja, ela se coloca num lugar que não é o lugar da mãe. Isso vai trazer impacto, consequência, tanto para a filha quanto para ela. Então, o trabalho sistêmico nos dá essa ideia de, ora nós estamos aqui, ora nós estamos aqui, e ora nós vamos estar aqui em cima ainda. Entende? E quando a gente consegue encontrar o nosso lugar, determinar a nossa função, a gente fica mais leve, muito mais leve. Além do que, as constelações trazem ainda, fora isso, trazem uma ideia de que muitas coisas que nós fazemos e que causam essas dificuldades aí todas, ou seja, essas movimentações que não são ok dentro dos processos, muitas coisas que causam essas movimentações têm a ver com o que o Bert Hellinger sentiu dentro da sua experiência, que ele resolveu chamar de consciência leve e consciência pesada, ou culpa e inocência. Né? E aí tem só um parênteses assim, bem rápido. Uma das coisas mais difíceis para trabalhar com as constelações é entender que a semântica ela precisa sempre ser vista sob um ponto de vista muito prioritário dentro do processo. Porque a língua, a linguagem do alemão e a linguagem, quando vem para o português, muda muita coisa. Né? As coisas elas se movimentam de uma maneira diferente. Mas ele trouxe uma ideia para a gente de culpa e inocência, de peso e de leveza. Então ele chama de consciência leve, consciência pesada, que é o seguinte, muitas vezes eu faço algumas coisas apenas para me sentir bem, com a consciência leve. E às vezes, então, é isso que faz com que uma pessoa saia do seu lugar e vá para um outro lugar, que as coisas se desequilibrem e fiquem nessa bagunça. Agora, a gente consegue definir, o Frois, a função, por exemplo, é um tema que é muito comum, que eu vejo que as pessoas carregam muito, assim, né? E é uma dificuldade para as pessoas. Na sua visão, assim, especificamente, qual é a função do marido, qual é a função da esposa? A gente consegue definir isso, dizer assim para as pessoas, olha, a função do marido
é isso no relacionamento, da esposa é isso, do pai é isso, da mãe é isso. Então, se objetivamente, qual é a função do Não, marido e da esposa no relacionamento? não é o fato da gente conseguir, é o fato da gente entender que existe uma energia natural dentro desse processo. Embora algumas pessoas venham com um discurso, porque tem um discurso, ainda há um discurso muito preconceituoso nas constelações, e é bom citar isso, em que a pessoa vai falar assim, ih, já vem com aquele papo, então tem que ser homem, mulher, rosa e azul. Né? Porque a constelação é rosa, é azul, é aquela coisa machista, sexista, tititista, parará. E não. Na verdade, nós temos que olhar para um princípio. Nós precisamos olhar para um princípio energético. O princípio energético é lindo, ele é magnífico, o princípio energético. Uhum. E meu trabalho é exatamente esse de quebrar esse preconceito. Porque, vejam, uma das coisas mais naturais nessa vida é a gente poder entender que sexualidade não tem a ver com escolha, né? A pessoa... Eu estou abrindo esse espaço porque ele é importante para aquilo que eu vou te Sim, falar agora sobre claro. função, tá? Uhum. Sobre essa função. Sexualidade não tem a ver com escolha. E também não tem a ver. Qual é a outra palavra que as pessoas dizem? Elas falam que é. Hã? Não é só opção, não é só escolha. Elas falam. Não é direcionamento que fala, né? Como é que fala? É, é, Pô, me fugiu aqui também a palavra, rapaz. Ajuda aí, gente. Que eu Bom, tô... quem souber, quem lembrar, Quem escreve lembrar, aí, ela né? fala aí, pô. Que é como se alguém dissesse lá atrás. Hã? Orientação, Orientação, né? orientação. Não é também uma questão de orientar, porque ninguém orienta ninguém sobre sua sexualidade. Eu não vou dizer para você assim, ame homens. Uhum. Você, como homem, ama um outro homem. Você, como mulher, ama uma outra mulher. Isso não é orientação. Então, tem a ver com uma identidade muito profunda. Né? E quando a gente vai para um relacionamento de casal pressupõe dois, e não gênero, entende? Não estamos falando de gênero, mas nós estamos falando de local, posição, posicionamento. E com o posicionamento é o mais importante para onde a gente deve olhar. O mais importante. Por quê? Naturalmente, em posicionamento, a gente vai ocupar lugares que são lugares energéticos. E o que é energia? Aí alguém fala, ih, energia? Então, tá vendo? É porque é sexista, é machista e ainda tem essa coisa do não sei o quê, de não sei o quê. Não, energia é uma palavra que vem do grego. Energia quer dizer ação, movimento. Né? E em termos de ação, movimento, a gente vai olhar para uma relação de dois, no casal, e uma coisa a gente vai perceber: tem aquele que está mais conectado com o mundo, que vai para fora, que vai para o mundo, sabe, é aquele que vai correr, que vai isso, vai aquilo, faz isso daqui, faz aquilo. E tem aquele que está mais conectado com o ambiente da casa, esse ambiente que proporciona segurança, estabilidade interna. E o outro proporciona segurança e estabilidade externa. Então, um mais conectado com o mundo, outro mais conectado com a casa. E, obviamente, que se você pegar há 30 anos atrás, ou quando o Bert Hellinger começou com as constelações há 40 anos atrás, ali final da década de 50, quando tudo isso começa, que é quando começa a terapia sistêmica, basicamente as famílias eram famílias homem e mulher, homem e mulher. Então ele usou muito o recurso de homem, mulher, muito homem, mulher, muito homem, mulher. Você tem um livro que está atrás de você, que é Ordens do Amor. Ô, Muitas pessoas rapaz. começam a ler o livro Ordens do Amor e aí elas querem, de alguma forma, é isso aí, ó, tá aí. Elas, de alguma forma, elas querem dizer, a constelação é isso daqui, etc. Só que, cara, tudo muda, o tempo muda, as relações mudam. O que não muda são os princípios, os conceitos. E dentro de uma ideia de princípio, de conceito, um do casal vai para uma energia muito mais externa, o outro vai para uma energia muito mais interna.
E aí, para uma questão de simplificar as coisas, isso a gente traz para os papéis de mãe e de pai, de homem e de mulher. O homem é aquele que nos coloca, que está mais em contato com o mundo. Mas pode ser dois homens. E mesmo sendo um relacionamento de dois homens, terá um, Ronaldo, que vai estar mais no mundo e o outro vai estar cuidando mais da casa. É natural, tá entendendo? Sim. São pistas antigas através das quais a gente já caminha. É uma pista muito antiga através da qual a gente Se a caminha. gente olhar isso pela energia yin e yang, e que esse movimento complementar, né, dessas energias que se complementam, a gente tem uma visão mais clara, né, dessa relação que se complementa. Um é mais fora, o outro é mais dentro, né? A gente pode olhar por esse prisma. Pode, então, é exatamente isso. E aí tem uma coisa que aqui então fica, que é o seguinte, né? A gente desse lado, o que que a gente sabe, o que que a gente percebe? Que tem um que está nesse esse contato mais externo, contato mais com o mundo. E certamente é o que tem mais condições de se perder, de se perder. Porque o mundo, ele tem os seus vícios, o mundo tem os prazeres, o mundo tem um milhão de elementos que invadem essa pessoa e tem uma facilidade de se perder e de se excluir. E tem aquele que está mais fechado aqui, que está cuidando mais de tudo isso aqui. Que eu vou te dar um exemplo que é belíssimo. Você lembra aquele filme A Vida é Bela? Sim, o italiano, né? Do italiano, exato. Tem uma passagem no A Vida é Bela que eu acho magnífica, onde ele demonstra que um pode sair de uma determinada energia e entrar numa outra. E então a gente tem que entender que é o seguinte: todos nós temos essa energia. Ela atua mais ou menos, mas todos nós temos essa energia. Naquele filme A Vida é Bela, ele vai preso com seu filho no campo de Sim. concentração. E aí, na hora que ele vai receber os alemães vêm para dar as orientações para ele sobre como se portar no campo de concentração, eles entram dentro do quarto lá, do alojamento, e dizem: quem aqui fala alemão? Ele, ele quer proteger o filho, e então ele faz exatamente o que a mãe faria, entende? Que a mãe tem Uhum. essa, esse direcionamento de proteção e etc e tal. Aí ele fala assim, e aí o alemão vai falando uma coisa e ele vai falando tudo diferente. Ele vai Uhum. traduzindo de uma forma tudo diferente para deixar o filho dele feliz, alegre. Ali ele tá, Então, em é um algum homem momento, exercendo a função da mãe. exato. Então, você pode entender que tem uma energia contida aqui, tem uma energia contida lá. A gente vai transitar por isso. E a gente transita. E a gente recebe isso naturalmente. Porque quando a gente vem pequeno, a gente recebeu primeiro a energia de nossa mãe. Nós recebemos várias coisas da energia de nossa mãe. Freud tem uma frase, não, Lacan, perdão, tem uma frase de Lacan que é magnífica. Lacan diz o seguinte, que o pai é o primeiro outro que a criança vai encontrar na vida dela. É o primeiro que vai disputar o lugar com ela, que ela vai encontrar na vida dela. Então, a criança recebe da mãe, está ligada com a mãe numa série de elementos. E quando ele nasce, o primeiro outro que aparece é o pai, porque o pai tem um lugar na relação com a Uhum. mãe ali, né? Uhum. E ele já vai enfrentar esse outro. Então, na verdade, a gente recebe muitas coisas da nossa mãe em primeiro lugar. E depois a gente. Isso que o Bert chama de. Convencionou chamar de sair da zona de influência da mãe e ir para a zona de influência do pai. A zona de influência do pai é uma zona de influência onde ele vai receber elementos do mundo externo, diferentemente dos elementos do mundo interno que ele já havia recebido da mãe. E aqui tem muito de antroposofia, aqui tem muito da psicanálise, muito de psicanálise. E aí tem gente que diz, não, porque ele ficou inventando coisas. Não, as coisas que ele traz, elas têm um embasamento dentro das coisas que ele já fazia, obviamente. Mas é mais ou menos por aí essa questão da energia, entendeu? De como a gente pode trabalhar com. Então, o Freud,
A gente já falou bastante, mas esse livro aqui, ele é uma pérola né, da literatura, eu acho. Você podia falar um pouquinho, querido, sobre essas ordens do amor, cara? Esse tema que eu acho tão lindo para a gente ter perder, né? Já que a gente mostrou o livro. Na verdade, o que ele faz é o seguinte: ele pega, então, essas. Ele vai e traz essas leis que estavam contidas, que estão contidas dentro da teoria geral dos sistemas. Ele traz, de certa forma, vários elementos de outros princípios e de outras abordagens. E aí ele vai fazendo pequenas observações através dessas três leis maiores, ele vai percebendo outras leis. E na medida em que ele, por que que ele chama de lei? Né? Por que que a gente chama algo de lei? A gente chama algo de lei que primeiro que a gente precisa, é como um processo científico. A gente tem observação, depois a gente vai testar e a gente vai verificar. Quando isso se aplica sobre qualquer circunstância, não importa qual seja a circunstância, circunstância seja econômica, social e etc. Quando isso se aplica dentro de qualquer circunstância, evidentemente nós podemos chamar isso de uma lei. Então ele vai fazendo pequenas observações e ele vai verificando questões relacionadas ao vínculo, aquilo que nos vincula, questões relacionadas às trocas que acontecem dependendo de cada vínculo. Ou seja, existe um vínculo que ele não tem como, é inquebrantável. Enquanto o mundo existir, eu continuo sendo filho do meu pai e da minha mãe, mesmo que eu não quisesse. Mesmo que eu dissesse a você assim, ah, não, eu não quero ser filho desse homem. Tudo bem, você pode não querer. Mas Você vai não tem continuar como sendo. fazer. Vai continuar sendo. Né? E aí ele coloca uma lei nesse sentido. Então ele diz assim, isso aqui, o vínculo está relacionado à lei, a uma lei. Depois, aqui dentro, a maneira como a gente se relaciona aparece como uma lei também. Por quê? Porque isso se aplica dentro de qualquer relacionamento. E se você foge daquilo, se você transgride isso, isso traz um impacto, uma consequência. Então, essas leis que ele vai observando, ele vai chamando de ordens. E aí ele dá esse nome, de ordens do amor. E o que é mais bonito, né, nesse sentido, que o sentido dele sempre foi de colocar algo do tipo, pô, isso é natural, é da nossa vida, das nossas coisas. E são movimentos que jamais aconteceriam fora de uma dinâmica que não fosse uma dinâmica de amor profundo. Uhum. Porque estarmos aqui é uma dinâmica de amor profundo. E nós temos sentido essa dinâmica de amor profundo no momento em que nós estamos vivendo o que estamos vivendo agora, com esse vírus e com tudo aquilo que acontece. Um amor que nos permite uma percepção profunda de que todos nós somos, no final das contas, elementos de uma única família. Se a gente for olhando, se a gente fizesse um estudo aqui e começasse a fazer um estudo, eu e você, nós veríamos que em algum momento nós somos parte de uma única família. Nós vamos chegar lá no final sabendo que o sangue que corre em você corre em mim. Ou seja, as experiências e os movimentos que aconteceram dentro da sua ancestralidade levaram você para uma direção, levaram a mim para uma outra, mas que nós somos frutos de uma mesma raiz lá no final. Né? Uhum. Então, o processo todo da terapia sistêmica como um todo e da abordagem sistêmica como um todo, ele é muito bonito nesse sentido, porque ele nos permite uma percepção de que nós estamos alinhados de uma certa forma. A gente se distancia porque a gente se distrai. A gente se distrai muito. Um dia a gente ainda vai estar mais conectado. Por enquanto a gente está se distraindo muito.
Ô, Frois, e dá para fazer constelação também em empresa? Dá para fazer em empresa, as leis que regem, essas mesmas leis, elas se aplicam de uma forma diferente. Um exemplo super rápido disso, eu sei que a gente está com pouco tempo. É, num relacionamento qualquer, fora do empresarial, o que a gente tem é o seguinte: aquele que veio primeiro e ponto final. Né? O filho que chegou primeiro e ponto. Não dá para você transitar, não é? Dentro da ordem, dentro da hierarquia, você não consegue transitar. Mas numa empresa você consegue transitar. Então tem aspectos empresariais que são que têm uma certa diferença. Quer ver, por que consegue transitar? Porque no caso da empresa, a ordem e hierarquia é dada pela colaboração de cada um, pela forma como um colabora para o crescimento e a evolução desta empresa. Seja, tenha ela o tamanho que tiver, depende da colaboração. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: um homem pode estar 20 anos dentro de uma empresa, mas chega um jovem agora com ideias fantásticas, com um estudo muito mais amplo. Se ele vai trazer mais recursos para a empresa, se ele vai trazer melhores condições para que essa empresa possa ganhar mais, esse jovem ele pode alçar um lugar na hierarquia, na ordem, na hierarquia, acima desse outro. Então, existem mudanças aqui que são significativas dentro do processo empresarial, mas pode ser utilizado para a empresa e é muito utilizado e traz um resultado muito bom. Na nossa formação, a gente tem um módulo específico para tratar exatamente disso, para tratar dessa visão e dessas diferenças que nós temos. Ô, Frois, cara, nós ficaríamos aqui falando de constelação dias, né? Dias falando desse assunto, né? Porque é um assunto tão rico, quando você vai falar de família, de estrutura de família, sistemas familiares, cada um com certeza traz a sua questão, né? Como todos nós temos as nossas questões relacionadas à família, as nossas marcas, né? As nossas histórias. Então, ficaríamos dias aqui falando desse assunto, ficaríamos dias aqui falando de Bert Helling, da história dele, que eu acho fascinante a história do Bert Helling, muito bonita. Mas o fato é que a gente já está há uma hora aqui é, é, tratando disso. Vem uma pergunta aqui agora, ó, por gentileza, seria possível abordar um pouquinho sobre o que são emaranhados influenciando sistemas? Aí é com você, Fran. Se você achar que dá para a gente já falar disso só para fechar, a gente fala, senão a gente. Quanto tempo temos? Ah, temos o tempo que o pessoal achar, sei lá, mais uns 5 minutinhos aí para não estender muito. Tá? O que é um emaranhado? Né? Na verdade, a gente tem que entender o que é um emaranhado. E aí o emaranhado tem essa nomenclatura de emaranhado tem a ver com uma nomenclatura ou tem a ver com a questão sistêmica em si. Mas é o seguinte, tem determinados movimentos que vão interferir em mim, vão interferir no meu dia a dia, vão interferir nas minhas coisas. Tem determinados movimentos que serão talvez traumáticos para mim, interfiram em mim e está tudo bem. Mas tem determinados movimentos que vão acontecer que eles não vão interferir apenas em mim, mas eles podem interferir em outros movimentos familiares. Os emaranhamentos, eles, quando a gente fala, isso aqui tem um emaranhamento, é porque nós notamos que existe um entrave que liga, muitas vezes, o inter e o intra, entende? Ele está pegando o intergeracional, está pegando as outras gerações, está pegando essa geração aqui também. Então, esses elementos sistêmicos, eles normalmente têm essa característica de emaranhamento. Então, basicamente, os emaranhamentos, eles denotam
questões muito mais profundas que atravessam de uma geração para outra. Nossa. Questões que, de alguma maneira, atuam hoje e atuam antes. E a gente consegue identificar isso. A gente tem vários autores que começaram a identificar isso. Talvez o primeiro que identificou isso foi Ivan Bozomenide. Ivan Bozomenide, ele já falava das lealdades invisíveis e aí demonstrava que tais lealdades estão ligadas a emaranhamento. Falava do síndrome de Gizan, que são os mortos e os seus segredos, cripta, fantasma e etc. Vou indicar para as pessoas Ivan Bozomenide e Nicolas e Abraham Nicolas e Maria Torok. Então dê uma olhada nesse livro A Casca e o Núcleo. Esse livro é um livro de psicanálise, mas que nos dá uma ideia mais profunda também dessa questão de emaranhamento. Então, nesse exemplo que você deu, a gente pode considerar que uma situação dos meus antepassados, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, ela pode influenciar a minha vida hoje, né, dentro desse grande sistema. E a constelação familiar nos auxilia a fazer esse resgate. Nos auxilia a reconhecer e trabalhamos energeticamente. E aí, certamente, cabe a palavra resgate. É um resgate que a gente está fazendo. E, para isso, eu diria para as pessoas o seguinte: vamos pensar numa ideia que é uma ideia um pouco mais sofisticada hoje em cima disso, que é a ideia que a gente traz dos estudos epigenéticos. Uhum. O que a epigenética nos demonstra? Que quando nós vivemos uma experiência, não importa qual experiência seja, nós geramos marcadores genéticos. Esses marcadores genéticos ou epigenéticos. Né? Então, a genética normalmente fala de características físicas. Os marcadores epigenéticos têm mais a ver com outros elementos. São elementos que vão ficar atuando ali e que, num determinado momento da nossa vida, seja talvez pelo nosso estilo de vida, normalmente utiliza-se a palavra estilo de vida, esses marcadores vêm à tona e algo pode acontecer na vida de uma pessoa. Isso explica porque determinadas pessoas desenvolvem uma síndrome ou outra, ou desenvolvem uma questão ou outra. Isso foi largamente observado em netos e bisnetos de judeus que sofrem hoje com dores e doenças emocionais, inclusive, as mesmas ou muito parecidas com as que os seus avós ou bisavós sofreram na época da Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, que já sofriam com isso e eles sofrem hoje sem uma explicação clara e lógica sobre isso. Entende? Ou seja, não era para ser assim, porque a vida dele está tudo bem. Por que ele teria que sofrer como o avô sofreu? Então, porque não está bem? Porque tem um marcador que foi disparado hoje. Legal. O Frois, tem uma pessoa muito querida aqui, está fazendo uma pergunta e a gente encerra só com essa pergunta, pode ser? Pode. Então vamos lá. É a Simone Coutre, uma querida amiga, uma pessoa maravilhosa, ela está perguntando assim, ó. Pode falar um pouco sobre quando um membro honra a família assumindo um papel X? Pode. Então, isso tem a ver com esse trabalho do Ivan Bozomenide, que começou a identificar essas tais lealdades invisíveis. E tem a ver também, eu diria a ela, procure depois síndrome de Gizan. E mesmo nesse trabalho, na casca e o núcleo, já foi observado isso. A psicogenealogia nos traz inúmeros elementos conceituais sobre isso. Mas a gente vai ver isso na prática de que maneira? Aquele que foi, de certa forma, excluído dentro da família, ou que sofreu um determinado prejuízo, um benefício existencial, ou alguém de fora que sofreu um prejuízo, um benefício existencial, elementos de exclusão, eles, de alguma maneira, serão representados dentro do processo. E é esse tipo de representação que
está contido nessa pergunta que ela faz. Entende? Sim. São elementos que virão para representar alguém. E, obviamente, que tais elementos que vêm para representar alguém sairão de seu lugar de origem. De alguma forma, não estarão no seu lugar de origem e deixarão de viver as possibilidades da vida que poderia ser vivida por esta pessoa. Uma vez que ela vai sofrer com inúmeros elementos que estão fora de sua consciência, num campo de consciência diferenciado. É como se ela estivesse captando uma outra mensagem que não fosse aquela relacionada à sua própria existência, à sua própria vida. Ela vai viver a vida de um outro alguém que ela não é o papel dela, não é a função dela. É como se ela tivesse, se algo dentro dela dissesse para ela que ela tem que fazer isso, tem que ser assim. Isso é ocupar o lugar de alguém. Sim. É quando você está fazendo algo, você pergunta para a pessoa. E aí que entra aquilo que eu te falei logo no início. Não depende de vontade nem de necessidade, mas, obviamente, de um reconhecimento profundo sobre aquilo que acontece. E cada um de nós tem o nosso papel, a gente tem que viver o nosso papel, né, o Flores? Quando a gente começa a viver o papel do outro... Tem uma frase, Ronald, que é a mais bonita que apareceu para mim. Eu tenho duas frases que são lindas, que apareceram para mim dentro desses trabalhos. E num trabalho sistêmico, já bem antigo, uma frase surge que é a frase que vai estar no meu Facebook, está no WhatsApp, está em tudo quanto é lugar. Que eu sempre digo isso. Se você tentar ocupar um lugar que não é o seu, você nunca será aquela pessoa e nem a sombra de quem você poderia ser. Que lindo, cara, que lindo, que lindo! Repete aí, bicho. Repete aí, vai, bicho. Essa frase foi uma frase que vem numa canalização, num determinado momento, dentro de uma vivência, e uma clareza para mim, que era assim, se você tentar ocupar um lugar que não é o seu, você nunca será esta pessoa, e nem a sombra de quem você poderia ser. Nossa, Simone respondeu agora total, hein? Cara! E a outra frase que veio para mim, que é linda também, que para alguém que vem da engenharia é tudo, ela é a seguinte: há que se sentir antes que faça sentido. Nossa. Entende? Você precisa sentir as coisas antes que elas façam sentido. Porque às vezes elas vão levar um tempo para fazer sentido. Eu vivi isso na pele. Meu irmão. Rapaz, olha, meu coração nesse momento, cara, tá assim, transbordando de alegria, de felicidade, de gratidão, né? Eu já, né, sempre admirei o seu trabalho, saio dessa live admirando ainda mais o seu trabalho. Eu direciono, né, quem está assistindo a gente aqui agora, que siga o seu trabalho no YouTube. Qual é o canal do YouTube seu? Carlos Frois. Carlos Frois. Então siga o Carlos Frois lá, porque eu sou um consumidor assíduo do material que ele produz. Aprendo muito com você, viu, Frois? Aprendo muito com você. Assim que for possível, o curso presencial, eu estarei lá como seu aluno, levarei outras pessoas. Quem sabe um dia eu sou dirigente de uma casa de espiritualidade que não tem vínculo com nenhuma religião, nós temos um grupo grande, de repente a gente pode conversar, você ir lá dar um curso para nós, a gente conversa, viabiliza isso, é um grupo muito ávido por conhecimento. Enfim, você é uma pessoa que eu faço questão de manter uma relação, um contato, porque eu reconheço você uma pureza de intenção, um coração generoso, um homem bom, um cara que está alinhado com o seu propósito, um mensageiro da luz aqui realmente na Terra. Assim eu te reconheço e honro muito isso, meu irmão. Então, obrigado. Gratidão por esse momento e desejo para você, cara, muita luz no seu caminho e por tanto que você entrega para o mundo, diante das leis universais, você sempre vai receber muito. Então, muito obrigado, viu, querido?
Muito Eu obrigado. agradeço. Gratidão Se a alguém Cris, sua esposa. precisar, vou mandar. Obrigado. Se alguém Gratidão. precisar, tem aí agora, sabe, o meu Instagram, é @frois4tempos. E se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, só entrar na minha bio lá, tem um monte de endereços lá, fica fácil. Então Obrigado também, Ana. vamos seguir o Obrigado por Frois aí. discutir sobre isso, para a gente falar sobre essas coisas hoje. Que Eu bom. estou à disposição o dia que eu puder retribuir isso, fazendo uma outra live junto com você no seu canal, de algum assunto sobre espiritualidade universalista, ou qualquer outro assunto que a gente possa orientar. E, cara, e se você der abertura, nós vamos te convidar muitas outras vezes. Porque Pode convidar, a gente vem, a gente fala. tá legal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. A Cris está dizendo aqui que estão pedindo para repetir a última frase aí. Ela falou, estou invadindo aqui. Para repetir a última frase, a última frase. As duas frases. Se você tentar ocupar um lugar que não é o seu, você nunca será essa pessoa e nem a sombra de quem você poderia ser. E a outra é há que se sentir antes que faça sentido. Nossa, que lindo. Tá bom. Gratidão, Abraço, Frois. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí até o momento. Né? É uma honra para nós ter a companhia de todos vocês aqui nessa live tão bonita. Muito obrigado, Frois. Muito obrigado a todos, até gente. Mais. Valeu. Tchau. Valeu.